Então Jesus ingressou no deserto com uma clara intenção: ser testado pelo próprio maligno enquanto abstinha-se de alimentar-se. Uma iminente e grandiosa batalha estava se aproximando. Nos primeiros versículos de Mateus, encontramos informações cruciais para desvendar a teia que liga o divino e o sagrado. O linho que tecia o tapete da vida estivera por se romper. O Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que desceu sobre ele no momento de seu batismo, agora o conduziu ao deserto, conforme descrito em Mateus capítulo 13. Jesus prontamente respondeu: "Permite que assim seja, pois é assim que cumprimos toda a justiça." E assim se fez. Após o ato do batismo, Jesus emergiu prontamente das águas, e os céus se abriram diante dele. Ele contemplou o Espírito de Deus, descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Subitamente, uma voz ecoou dos céus, proclamando: "Este é meu amado Filho." Mateus 3, 15 a 17. De maneira progressiva, o livro de Mateus revela que o Espírito é o agente divino intimamente envolvido na orientação de Jesus durante sua jornada terrena. Jesus veio ao mundo com o propósito de cumprir a vontade do Pai que o enviou, e é o Espírito Santo que o conduz nessa jornada. Portanto, Jesus não está no deserto somente para se comunicar com o Pai, mas também para confrontar o adversário. Esse mesmo Espírito concederá a Jesus a capacidade de resistir às tentações do maligno. Embora Herodes tenha sido o primeiro adversário humano de Jesus, a verdade agora se desvela. O verdadeiro antagonista é o diabo, também conhecido como Satanás. Isso indica que Jesus é alvo de uma tentação específica por parte do diabo. O termo grego acusador aparece antes do artigo definido, ressaltando que se trata de uma entidade, não apenas uma representação do pecado ou inclinação para o mal. Mateus capítulo 13, versículo 39. Compreendamos que o diabo é uma entidade real, não uma abstração. O diabo lidera um conjunto de poderosas entidades espirituais que cooperam com ele para obstruir os planos de Deus. Efésios 2, 1 a 3. O diabo é o governante do reino do ar, que procura impedir o avanço do reino de Deus. Esta batalha é crucial, onde o tentador tenta desviar a atenção com uma série de tentações. A Escritura é clara em afirmar que Deus nunca tenta ninguém a praticar o mal. Tiago 1, 13. No entanto, Deus utiliza eventos para testar o caráter e a determinação das pessoas, visando fins positivos. Satanás procura persuadir Jesus a agir contra a vontade do Pai. Mas em meio a essas circunstâncias, o Pai transforma a intenção maligna de Satanás em algo benéfico, fortalecendo Jesus para o cumprimento de seu papel messiânico. Em outras palavras, Satanás não age de forma independente de Deus, pois Deus controla tanto o tentador quanto as circunstâncias. Deus nunca permitirá que alguém seja tentado além do que pode suportar. 1 Coríntios 10, 13. Quando o tentador se aproximou de Jesus e o instigou, dizendo: "Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães." Jesus prontamente respondeu: "Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4, 13 e 4. O tentador abordou Jesus de maneira que é frequentemente observada em seu ministério, tentando persuadi-lo a usar sua posição divina de forma imprópria. Satanás não questionou a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas tentou induzi-lo a usar seu poder de maneira inadequada. No entanto, Jesus rejeitou as tentações, pois sua missão era viver plenamente como um ser humano, enfrentando as dificuldades humanas. Transformar pedras em pães iria contra a vontade do Pai para sua experiência encarnada. Assim, as tentações visam persuadir alguém a agir contrariamente à vontade de Deus em circunstâncias específicas. A verdadeira questão é sempre qual é a vontade de Deus para aquela situação. Em resposta ao tentador, Jesus evocou as palavras sagradas do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, na Nova Versão Internacional.
E assim respondeu: Lembrai-vos de como o Senhor vosso Deus vos guiou por um período de 40 anos no deserto, com o propósito de vos humilhar e testar, para conhecer as intenções do vosso coração, se obedeceríeis aos seus mandamentos ou não. No versículo 2 do livro de Deuteronômio, Moisés, o fiel líder dos israelitas, lembrou ao povo eleito como Deus os havia conduzido através do ermo durante 4 décadas, a fim de submetê-los à humilhação e provação. A fome que os afligiu e o maná miraculoso que Deus proveu foram 2 dos testes divinos. Este teste fora designado para ensiná-los que a existência humana não se sustenta unicamente pelo pão, mas antes por cada palavra que procede da boca do Senhor. A lição que Jesus invocou em resposta à tentação do adversário é clara. Israel deveria ter depositado sua confiança nas promessas divinas, mesmo quando se encontrassem em um ermo árido e desprovido de meios óbvios para alimentar uma multidão. Se fosse a vontade de Deus que estivessem ali, deveriam crer nas palavras do Altíssimo, que garantia suprir suas necessidades. Na primeira tentação, o tentador procurou abalar a fé inquebrantável de Jesus na liderança de seu Pai Celestial. A despeito das circunstâncias desfavoráveis que pareciam contestar a voz que proclamava sua filiação divina e o amor do Pai, Jesus manteve a crença de que a essência da vida consiste em confiar nas palavras de Deus. Não carecia de transformar pedras em pães para confirmar sua identidade ou satisfazer suas necessidades. O Pai declarara ao seu filho que o Espírito o conduziria ao deserto e ele não agiria contra a vontade do Pai. Em seguida, o tentador transportou Jesus à cidade santa de Jerusalém e o colocou no ápice do templo, buscando atingir a responsabilidade nacional do filho. O tentador se aproximou novamente de Jesus, indagando: se és o Filho de Deus? Contudo, desta vez, ele citou as palavras do Salmo 91, versículos 11 e 12, que exaltam o cuidado protetor de Deus sobre Israel, declarando que os anjos receberiam ordens divinas para protegê-lo em todos os seus caminhos, a fim de que não tropeçasse em pedra alguma. O tentador tentou persuadir Jesus a lançar-se do alto do templo, confiando no amor paternal de Deus, que enviaria anjos para salvá-lo. Jesus, todavia, tinha o poder para realizar tudo o que o tentador propunha, como demonstrou mais tarde, antes de sua prisão e crucificação, quando afirmou que, se quisesse, poderia convocar mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Então, Jesus respondeu, novamente recorrendo às Escrituras Sagradas, proclamando: está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. A primeira tentação visava colocar Jesus em perigo, forçando-o a testar de maneira inadequada o amor de seu Pai. Ao fazer isso, Jesus estaria manipulando o Pai Celestial para que enviasse uma força angelical de resgate. No entanto, tais demandas não derivam da verdadeira fé. Jesus estava sendo pressionado a afirmar sua relação com o Pai, demonstrando que o Pai verdadeiramente o amava ao atender a essas exigências. Por fim, o tentador conduziu Jesus a um monte muito alto e exibiu diante dele todos os reinos do mundo e sua glória, propondo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus com firmeza declarou: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10. No tempo em que as tentações não se restringiam apenas a elementos pessoais e nacionais, mas agora o diabo revelou uma dimensão universal. Ele levou Jesus a um monte alto e ali mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E após tal exibição grandiosa, o maligno fez uma oferta surpreendente: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Ah, que tentação cruel! Pois os reinos eram a razão pela qual Jesus abdicara de sua própria glória. Seu propósito final era reunir as nações no reino de Deus. Mas antes de sentar em seu trono real, ele sabia que deveria ser crucificado.
E eis que o diabo oferecia um atalho, uma forma de evitar o Calvário, o sofrimento humano e a agonia da cruz. Então Jesus declarou enfaticamente: Retira-te de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nessa resposta, Jesus exerceu sua autoridade legítima sobre Satanás, emitindo seu primeiro comando e citando pela terceira vez o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 13 a 15. Teme ao Senhor teu Deus, serve-o apenas e faz os teus juramentos em nome dele. Não sigas outros deuses, os deuses dos povos ao teu redor, pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso, e sua ira se acenderá contra ti, exterminando-te da face da terra. Jesus derrotou o diabo com uma palavra. Neste relato, 3 pontos essenciais se destacam. Primeiramente, Satanás enfatizou que lhe fora concedida autoridade sobre todos os reinos do mundo. De acordo com a vontade divina, foi concedido a ele delegar autoridade a quem ele escolhesse. Deste modo, ele governou sobre todas as pessoas e as influências deste mundo, mas seu domínio tinha limites. Conforme o livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, se revela: estáveis outrora em um estado de morte espiritual, devido aos vossos erros e transgressões, nos quais costumáveis andar, seguindo o curso deste mundo, obedecendo ao príncipe das forças aéreas, o espírito que agora opera nos desobedientes. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2, igualmente está escrito: então coloquei-me à beira do mar e observei uma besta emergir do mar, portando 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres e blasfêmias escritas sobre as cabeças. A besta que vi assemelhava-se a um leopardo com pés de urso e tinha uma boca como de leão. O dragão transferiu-lhe seu próprio poder, trono e autoridade suprema. A proposta apresentada pelo diabo a Jesus revelou a própria arrogância diabólica. Seu fim estava próximo, mas ele persistia na batalha, acreditando que poderia desviar a atenção daquele que estava destinado a pôr fim ao seu reinado. Além disso, as tentações buscavam distorcer a verdade, mas a resposta residia nas sagradas Escrituras. Por fim, apenas o Pai Celestial é digno de adoração. A demanda do diabo para ser adorado por Jesus foi prontamente contestada com uma citação das Escrituras, revelando o âmago do conflito entre Jesus e o diabo. Assim, o diabo retirou-se, e tal desfecho imediato ocorreu devido à repreensão que Jesus impôs sobre o diabo. Embora tenha sido apenas o início de inúmeros embates que Jesus enfrentaria ao longo de seu ministério, este episódio estabeleceu o tom para sua batalha e para toda a guerra espiritual. Independentemente das circunstâncias ou tentações, Jesus manteve seu foco na vontade do Pai, resistindo aos assédios do diabo enquanto estendia sua influência pelo universo. A magnitude deste evento não passou despercebida nos reinos celestiais, e os anjos serviam ao Filho enquanto ele avançava o reino após seu batismo por João. Pois o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, recordando-nos de que parte de sua preparação para o ministério ocorreu no deserto, como frequentemente ocorre com líderes de destaque. Desse modo, o diabo tentou Jesus no deserto durante 40 dias para avaliar sua determinação em confiar em Deus e manter sua dedicação à missão divina, mesmo diante de tentações que envolviam necessidades legítimas. Dessa forma, continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, que temos mais uma mensagem que será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.